Sejam todos muito bem-vindos ao programa Checkmate de hoje, nessa terça-feira. Para você que está aqui no Porto Alegre 24 Horas TV, para você que está no Spotify a qualquer momento, você que está no YouTube também a qualquer momento. Essa temporada está sendo bem desafiadora, bem interessante. Nós abrimos há pouco com o Márcio, do Mentes Brilhantes, e eu gosto muito de falar com pessoas que criam coisas do zero, criam elementos, criam coisas novas. E a minha convidada de hoje é uma amiga, e acho que a amizade, ela se fortalece. Dizer que é amigo é fácil, mas ela se fortalece no momento de crise. E eu acho que a minha amizade com a Vivi, ela se fortalece muito mais no meio da enchente. E eu sabendo essa trajetória, a gente se criou dentro da mesma escola, praticamente, de desenvolvimento, mas dentro da crise que a gente estrelou laços, né? Os laços foram muito melhor criados, e porque é um momento de crise que a gente cresce. Minha convidada de hoje é Vivi Macedo. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Aqui é boa noite, porque o programa passa na TV aberta, canal 24 e tal. Então, estou aqui, né, e realmente nossos laços se estreitaram muito mais ali, né, no momento de crise. E no momento de crise que a gente vê quem realmente está com a gente, né? Então, isso é muito importante. Então, receber vocês lá e todo o apoio que vocês deram para aquele multirão que foi, né, durante a enchente, foi muito importante para a gente. Esse programa, Vivi, ele é um, pode ver, é um jogo. Ele é um jogo, tá aqui o tabuleiro, ele tá rodando. E é um programa que está muito consolidado. Eu gosto muito de ouvir os bastidores de todas as grandes criações. Para começarmos a conversa, tu foi maquinista de trem, podemos dizer assim? Sim. Maquinista de trem, operadora de trem. Piloto de trem. É piloto de trem? Ah, a gente fala piloto de trem lá. Eu chamo de maquinista. Maquinista é melhor, não? É que maquinista tem outro regime, né, dentro da CLT. Então, lá a nomenclatura certa era operadores de trem. Operadores de trem. Tu fazia o Trenzub de Porto Alegre e Novo Hamburgo. Isso. Todos os dias. Todos os dias. E isso é concurso público? Sim. Federal da União? Federal da União. Salário bom pra caramba. O que quer te incomodar empreendendo, então? Pois então, né? Conta um pouco primeiro, vamos começar lá atrás. Essa é a grande pergunta. Pô, todo mundo quer um concurso público, Vivi. Meu Deus, olha, e foi complicado fazer o ambiente onde eu estava inserida entender isso, né? Essa loucura, esse devaneio. Isso é coisa de empreendedor, não tem. O salário era de quanto? O salário lá, base, mais ou menos 4.500, mais 30% de periculosidade, mais ticket de quase R$2.000, mais hora extra, mais... Enfim. Tá, vamos lá, no final, assim, no mês legal que tu pegou. No final do mês, 10 mil. 10 mil. Tipo, sem esforço, né? Sem esforço, não, se esforçando. Não, mas tipo assim, a gente tinha a oportunidade de fazer muita hora extra lá. Porque o efetivo lá sempre, como é concurso, demora muito a fazer, então a gente sempre teve muita brecha para fazer hora extra. Então, tipo assim, sempre que eu queria alguma coisa a mais, eu fazia metas de hora extra. Quero trocar de carro, quero fazer alguma coisa. Eu preciso fazer tantas horas extras. Eu fazia o cálculo por hora extra. Quantos eu preciso? Tá, vamos lá. Então, mesmo assim, tu já estava acostumado a ganhar 10 mil, então. Não ganhava menos de 8. Certo? Concorda comigo? Menos de 8 não ganhava. Sim. Aí quanto é que tu tem que vender hoje para ganhar 8 mil? Nossa senhora! Entendeu a pergunta? Aqui não é leve o negócio. Não, só para te ter ideia, tá? Eu trabalhava por escala de revezamento. Então, tinha meses que eu tinha 12 dias de folga. Sabe o que é 12 dias de folga? De boa, em casa. 12 dias de folga. Pingando normal ali. O Bolsonaro ou o Lula pagando, é isso, né? Mais ou menos. Tu tem noção de os olhares dos vizinhos? Essa guria segunda a sexta em casa. Do nada, né? De segunda a sexta, ela fica aí fazendo churrasco numa segunda-feira, meio-dia, da onde? Né? Então, sim, tem os benefícios, né, de ser funcionária pública federal, mas tinha também a parte de esforço, né? Então, eu trabalhava por escala de revezamento no turno manhã e noite. Então, eu tinha que acordar às 4 da manhã para poder ir trabalhar, né? Então, eu entrava às 5 da manhã e trabalhava até 1h30 da tarde. Então, tem sim o seu esforço, descer na via, deu qualquer problema. Mas, assim, vamos botar numa balança, era muito mais light, vamos dizer assim, do que realmente uma coisa assim que fosse um sacrifício absurdo, vamos dizer assim, entendeu?
Porque o problema, Vivi, de cara que das pessoas que são concursadas, aí quando eu falo isso, eu tô falando na visão de quem tá de fora. É que o cara se lascou estudando, né? E teve que se puxar, teve que fazer um concurso, se qualificar e entrar. Aí tá com a vida ganha, tá tranquilo. E aí, o que começou a te frustrar isso? Começou a ficar triste dirigindo o trem? Dirigindo o trem. Uma vez a gente fez uma matéria que o trem não atropela ninguém, Diego. Não, o trem não atropela ninguém. As pessoas é que, né? Enfim, né? Mas sim, eu fiz um concurso público, né? Eu fiz em 2006 e fui chamada em 2008, 2 anos após, né? E eu entrei grávida. Grávida de 4 meses. 4 para 5 meses eu entrei grávida lá. E eu fiz concurso externo. Então, imagina, se eu não me engano, eram 160 vagas e eram 6 mil inscritos. E daí eu fiz, não com aquela intenção, não, eu vou fazer, eu vou passar. Eu vou fazer, na minha humildade. Vou fazer, tô de boa. E acabei passando. Daí, lá dentro, sim. Aí, o concurso interno que eu fiz lá para operador de trem, né? Porque não vem de fora, né? O operador de trem, ele precisa já trabalhar lá dentro e fazer um concurso interno. E daí, do concurso interno, tu vai tendo, né? Tu vai almejando os cargos lá dentro, né? Dentro da parte operacional do sistema. Então, eu fiz esse concurso, daí passei para operadora de trem também. E daí, eu ia de mercado a Novo Hamburgo Mercado, e aquela inquietação, né? Espera aí um pouquinho, mas eu leio muito, né? Sempre li muito, daí fazendo faculdade, fazendo outros cursos, e aquela inquietação de que eu preciso algo mais, e daí o ambiente já não me segurava mais, eu já não cabia mais. Né? Então, eu me sentia desconectada. A pessoa que, eu digo, às vezes as pessoas têm que ter um vício em ganhar. Sabe? Porque as pessoas se acomodam, elas ficam ali... Ah, tá, e agora? Tá, eu estudei, eu me formei... Tá, cadê o dinheiro, né? Uhum. Então, daí tu chega... Tem advogados que se formam hoje, que trabalham no escritório por 2.500, 3 mil. Já cansei de ver. Uhum. E aí, esse momento de inquietação, assim, que começou... Tá, mas... E essa parte de fazer a transição... Porque tu sai num ambiente seguro... onde tu tá ali com férias de 14 dias, folgas de 14 dias e tal. E essa transição de assim, tá, mas eu quero empreender, eu quero sair dessa jornada e começar uma nova. Quantos anos tem, Vivi? Hoje, 43. 43. A fase mais produtiva é dos 35 aos 50, né? Uhum. Aquilo, tu não botou assim, pô, mas eu tô jogando uma aposentadoria fora, eu tô botando tudo fora aqui para tentar um movimento novo. Como é que foi essa briga interna com o teu sono? Foi complicado. Foi complicado exatamente por isso. Não só por mim, mas porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 crianças que dependem de mim. E dependem do que eu faço para sobreviver também. Então, eu tenho 2 dependentes. E, além de eu ter feito isso, eu trouxe meu marido junto, né? Sim, o Matheus. Em casa, exatamente. Então, nós 2 sentamos, conversamos. E o Matheus também era concursado do trem. Também era concursado. A gente pediu exoneração, os 2 no mesmo dia. Então, tu vê, né? Então, o que eu vi ali não suporta mais a Viviane de hoje. Porque a gente vive uma mudança constante, né? E a gente tem que prestar atenção nessa mudança constante. Às vezes a gente está em mudança constante, mas não quer sair do ambiente. E a gente precisa sair do ambiente para poder explorar novos ambientes. Então, o meu ponto de vista sempre foi esse. A minha questão sempre, a minha briga interna vai ser o conforto, né? E o quentinho que está aqui no confortável. E eu ter que nadar no oceano, onde a água é gelada, onde a água é fria, onde muitas vezes tu não vai conseguir enxergar mais de um palmo. Então, isso é o complicado, né? Se a gente tivesse certeza de tudo, a gente tomaria decisões assim, ó, muito rápidas. Rápido, né? Muito rápido. Eu tenho certeza que eu vou... Aí é que tá. Tu tem que projetar isso dentro de ti. Então, eu projetei isso dentro de mim. Eu não dei opção para não dar certo. Eu não dei essa opção. Então, eu preciso sair para que isso fique ainda mais... ainda fique mais vivo dentro de mim. Não tem outra opção. Por quê? Porque eu acabei de pedir exoneração. E não tem volta? E não tem volta. E me diz uma coisa, antes de nós começar a entrar nessa Bolsa Sem Limites, entrar em outros negócios, eu quero fazer essa transição, porque hoje alguém que está olhando esse programa pode estar com medo de largar o emprego e tentar uma coisa diferente. Às vezes é só um emprego. Às vezes é deixar de ser caixa do mercado para vender bolo, sabe? Tem esse medo. Eu digo, meu pai tem esse medo. Eu tenho 2 pessoas dentro de casa. Eu tinha 2 pessoas dentro de casa. Eu tinha a minha mãe, que sempre se arriscou,
E meu pai que sempre preferiu a CLT, disse assim, não, isso aqui, meus 3 mil que eu ganho, 2.500 é meu... É isso que eu mereço, Sim. sabe? É isso, é segurança. É a segurança, né, Vivi? Sim, o que acontece, tá? A gente tem duas formas, né, de quando a pessoa entra para o empreendedorismo. Ou ela levou um chute, foi demitida e precisa empreender, ou aquela pessoa que entende que ela tem uma veia de empreendedor. Essa é a diferença. Então, muitas pessoas, elas começam a empreender pela dificuldade. Elas saíram de um lugar, não conseguiram emprego em outro lugar, e elas acabam fazendo um negócio dar certo, né? Então, é o dar certo no susto. No caso, dá certo no susto, né? E depois vai crescendo, enfim, né? E tem as pessoas que não, que elas decidem ser empreendedoras. Porque quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de ambição, a gente tem a ambição nata e a ambição provocada. Eu sou uma pessoa da ambição nata. O que é ambição nata? Eu preciso evoluir. Eu preciso ter novos negócios. Não tô confortável, não estou confortável. Eu sou o tipo de empresário, por exemplo, que quer ter mais de um negócio. Então, não é um negócio para pagar boleto. Então, o que acontece? Não é só o financeiro que me retribui, mas eu tenho satisfação nos negócios que eu faço evoluir. Então, cada vez que o meu negócio evolui, eu tenho uma felicidade interna. E isso é tão compensador quanto o dinheiro. Vamos lá. Para sair do serviço público é tão difícil quanto entrar ou é fácil? Depende. Pedir exoneração, tu pede a qualquer dia como tu pede. Exatamente, vai embora. E tem outro para aquecendo para entrar no teu lugar ou não? Não, outro para entrar no meu lugar só por concurso daí, só né? Concurso. Aí abre vaga para hora extra. Mais hora extra. Mais hora extra. Ô, Vivi, tá, e daí tu começa ali a nascer essa Sabor Sem Limites, né? Trabalhar no ramo de alimentação também é um ramo de comidas congeladas, é um ramo que também é meio invisível, né? Uhum. Tu tem que começar com os mercadinhos, tem que começar... Tu vai ter que querer que o cara do mercado compre o teu produto para botar numa prateleira pro cara, pro tiozinho ali, pra tiazinha comprar teu produto e ver que é bom e voltar e pedir. Dentro do negócio, quando a gente fala em B2B e B2C, tanto para consumidor final quanto para outras empresas, eu preciso ter duas linhas de pensamento diferentes. Então, eu tenho um brand da marca, mas a forma com que eu me comunico para cada um desses é diferente. Então, quando eu falo para o meu consumidor final sobre a Sabor Sem Limites, eu tenho um storytelling para ele, mas eu tenho outra forma de me comunicar com as empresas. As empresas, elas não estão focadas tanto no sabor, né, na textura, na história daquela comida. Ele está preocupado em quanto eu vou colocar aqui, qual é o valor que eu consigo lucrar em cima, se eu tenho troca de mercadoria, vários outros fatores. O impulsionamento da mercadoria dele, diferente da conversa que eu tenho com o meu público final. E quando quando começou a pensar no Sabor Limites, como é que tu desenhou ele? Eu vou te dizer, o programa 24 horas eu desenhei num guardanapo. Eu cheguei, é verdade, eu tava num guardanapo, era no meio da pandemia, e disse, tô fazendo um produto que vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim. E meu amigo olhou pra mim e disse, tu é maluco? Eu desenhei num guardanapo. E até hoje ele fala, Michael, o nome dele. Ele fala, Diego, se eu contar que tu desenhando um guardanapo pra mim, o que é hoje o negócio... Eu acredito. Ninguém acredita, né? Mas a gente cria, né? Uhum. A gente cria as coisas na cabeça. Diz, cara, vai dar certo. Ponte ao futuro. Não tem já vi acontecendo. Explica o que é ponte ao futuro, Vini. Ponte ao futuro, tá? Ponte ao futuro é simplesmente eu imaginar e vivenciar com todos os meus sentidos. Então, eu consigo ver, eu consigo sentir, por exemplo, a temperatura do ar-condicionado, eu sei com que roupa eu tô, eu sei em que tempo eu tô, eu sei as cores do ambiente. É como se tu tivesse detalhado exatamente uma cena de filme. Já viu aquilo, né? Já vi aquilo. Então, o teu cérebro vai fazer de tudo para voltar a ter aquela dopamina que tu teve durante aquela visualização. Então, a gente vai em busca disso, e por isso que as coisas se concretizam. Por isso que eu falo, quando tu coloca num guardanapo, tu tá sentindo, tu tá vendo, tu tá reagindo, né? Então, muitas coisas que eu visualizei, que eu fiz ponte ao futuro, aconteceram e muito antes do previsto. Ontem a gente teve um exemplo de ponte ao futuro aqui, né, Pai? Ontem a gente teve um baita exemplo, né? É bom que eles não discutem muito ideias comigo aqui mais, porque quando eu dou, eu digo, cara, vai acontecer. Vai acontecer. E, cara, eu falei assim, gente, vai acontecer desse jeito. Aí no final do dia, pim, aconteceu daquele jeito.
que é o que eu digo que o empreendedor tem que ter. Ele não pode ter medo de, e se não der certo, e se der errado, tá tudo certo, cara. Tenta de novo. Exatamente. É realinhar a rota. Eu vou lá e realinhar a rota, né? Tem muita diferença entre realinhar a rota e eu desistir. São duas coisas completamente diferentes. Por isso que eu digo assim, alguns empreendedores, eles matam a sua empresa e uma empresa que está vivíssima. Por quê? Porque ele não consegue olhar para a última linha. Ele não consegue visualizar o crescimento, porque ele tá botando o pé em outro empreendimento, sabe? Tipo assim, eu estou vendo que lá a grama é mais verde, eu vou fazer aquilo lá. Mas se tu tiver uma análise, uma compilação de dados, KPIs, tudo bonitinho, e tu olhar lá na última linha do gráfico, mas cresceu 2% esse mês. Mês passado cresceu 3%, mês retrasado cresceu 1%. Está em crescimento. Só que aí a gente vem para um detalhe. Em quanto tempo tu está deslumbrando esse sucesso que está na tua cabeça? Sim. Qual foi o prazo que tu deu? Tu seguiu as metas? Tu seguiu tudo que tu precisava seguir para se conectar com esse futuro da tua empresa? Então, o que eu vejo é muito isso. Eu estou vendo aqui que esse mês eu empatei e não teve crescimento. Realinhar a rota. Aí é realinhar a rota. Entendeu? Então, quando eu fui fazer o plano junto com o Matheus sobre um negócio que ainda a gente não sabia o que seria. O que é o negócio, entendeu? Né? Então, a gente, nós vamos sair... Eu tô criando a parada aqui, não sei o que é, né? Então, a gente botou data para sair do trem. E eu vou te dizer eu saí 2 meses antes da data prevista. Porque eu tinha a data escrita num papel. Tal dia eu vou sair da Transurb, eu pedi exoneração. 2 meses antes eu pedi exoneração. Então, quando a gente tem as metas bem alinhadas do que a gente fazer, e não é metas absurdas, são metas simples. Que nem eu digo assim, eu também tenho algumas mentoradas de PDI, né, de plano de desenvolvimento individual, e eu digo, olha só, não criem alucinações da cabeça de vocês. Se tu não faz atividade física nem um dia da semana, tu não vai botar 5 dias na semana, tu vai botar 2. São metas que tu vai conseguir cumprir. Pequenas metas, Pequenas metas. E daí o que eu vejo muitas pessoas vão colocar um negócio, né, vão iniciar um negócio, e elas estão lá mirando no cara que está no topo da montanha. Né? O cara já tem Porsche, já tem isso, já tem aquilo. Ou muitas vezes tem só alugado, né? Mas, ou enfim, muitas vezes é muita Mary Kay. Tem que ter o carro rosa. Tem que ter a viagem para não sei o quê. Não, esse aqui é o que mais vende Mary Kay e tal. Bicho, A pergunta é, por que muitas pessoas não têm a humildade de olhar para o lado e ver o que o seu vizinho está fazendo de certo, de correto? Qual é o problema? É o que eu digo para elas. Olha só, de repente uma irmã, uma prima está fazendo algo que tu não faz e que para ela faz toda a diferença no que ela trabalha, no que ela faz, como ela lida com os filhos, como ela lida com os pais, como ela lida com o negócio. Por que tu está mirando lá naquela pessoa que tem milhões de seguidores, que está fazendo milhões de reais, se de repente do teu lado tem uma pessoa que já faça 10 mil a mais que tu, 15 mil a mais que tu? Por que tu não olha para ela e vê o que ela faz de certo? Não, mas daí a pessoa está sempre olhando pessoas que estão muito longe da expectativa delas. E eu acho, às vezes, que tem até uma preguiça, sabe? Eu tenho um pavor para preguiçoso, assim, olha, que é um absurdo. Vou te dar um exemplo. Tu falou agora de olhar para o lado. Eu tenho a gente tá na TV agora, tu sabe disso, tu viu nascer esse projeto aqui. E eu tinha que ter um conhecimento de TV que eu não tinha. E se eu fosse pagar uma consultoria, eu pagaria muito caro. Sim. Eu levei um cara que entende muito de TV 3 vezes para almoçar. A mentoria custou R$ 89,90. Network. Custou R$ 89,90. Agora, por último, eu fui almoçar com ele e tu veio pegar dica, né? Ele falou assim, eu sou uma muito barata, Diego. Mas é essa a questão, sabe? Eu converso com muitas pessoas, eu tô dentro de um projeto também de empreendedorismo dentro do ministério, né? E a gente conversando lá, e o rapaz, ele tem um cachorro quente, né? E ele veio para mim e falou assim, olha só, lembra que tu falou lá no primeiro evento? Lembro que eu falei no primeiro evento. Meu Deus do céu. Que não ia dar certo? Que não ia dar certo? Qual parte, né? Tipo, eu salvei, o filme aqui, eu salvei um evento da Vivi, depois eu vou contar pra vocês. Isso! Aí eu peguei e pensei, que parte? Não, lembra que tu falou que a gente precisava ter os dados e tu falou lá que não precisava de grandes coisas, só um lápis, um papel e uma caneta.
E eu, sim, lembro. Agora eu estou fazendo isso e eu vi que a minha precificação estava errado e eu não sabia por que não entrava dinheiro. Olha, que maravilha isso. Que maravilha. Tu entendeu? Isso é maravilhoso. Tu entregar dessa forma genuína é maravilhoso. E isso é uma coisa que também me satisfaz. Por quê? Porque eu também gostaria que outras pessoas me ajudassem dessa forma. Obviamente, a gente sabe que mentorias ajudam e disparam muitas empresas, né? Vamos falar de mentorias falsas também? Não, a gente tem que falar... Sabe Pílula mágica. Não, vamos lá. Agora eu tô fazendo parte do grupo Mentes Brilhantes, inclusive. Sim. Tem um evento bem legal dia 24, a gente vai estar palestrando lá. Ó, tá aqui, deixa o QR Code aqui, Luan, tá? Pra comprar ingresso, pra verem Portal 24 horas e verem também o pessoal que vai estar lá. Mas assim, assim como tu, eu já entrei fria também. Sim. De contratar mentorias caras pra resultado de nenhum. Sim. E aí, faz o quê? Como é que tu vê que a parada... Aprende com erro. Como é que a parada é furada, né? Eu tô falando de várias, tá? Sim, tô falando até de eventos fakes aí que tem por aí, entendeu? Sim. Que vendem mentoria, vendem a solução, a fórmula mágica. A pílula mágica. Tem fórmula mágica? Não tem. Acordar às 6 da manhã e dormir meia-noite. 1h da manhã. É que nem eu digo assim, e falam um tanto de metodologia, né? A metodologia é uma coisa única. Por quê? Porque se eu te der aqui a fórmula mágica, Diego... Tu teve uma experiência de vida diferente da minha, tu tem um ecossistema diferente do meu, tu tem uma rede de apoio diferente da minha, tu tem crenças, ou tu tem crenças muito diferentes da minha. Então, o projeto não vai sair igual, ou ele nem vai sair. A questão é qual é a tua metodologia. E para te ter a tua metodologia, tu precisa te entender como ser humano. Então, a partir do momento que tu te conhece como ser humano, tu sabe quais são os teus defeitos, aonde tu trava e por que tu trava. Aí é uma decisão não ir para frente. Aí eu decido não ir para frente. Mas enquanto eu não me conheço como ser humano, eu não estou decidindo porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o porquê que eu travo. Então, essa questão de tu tirar do inconsciente e trazer para o consciente e deixar que a pessoa agora assim decida progredir ou não, é isso que faz a diferença e que traz uma metodologia para a vida dela. Então, se eu sou uma pessoa que não consigo trabalhar bem pela manhã, por que eu estou me martirizando, tentando acordar às 5 da manhã para botar a cara no gelo, que nem tem agora, né? Os coaches, a cara no gelo, jejum, tem isso? Milagre do amanhã, e correr 10 km, às 8 da manhã eu já fiz 500 de carro coisas. Eu canso. Se é 10 km de carro eu canso, imagina correndo. De carro. Então a questão toda é eu entender como eu funciono. E conforme eu funciono, eu tenho uma metodologia para mim, é uma metodologia única. E é isso que eu falo principalmente para as meninas, as mulheres, porque as mulheres elas têm a jornada de ser mulher. E a jornada de ser empreendedora. Eu tenho 2 filhos. Sim. Entende? Então, eu não sou só empreendedora, eu sou esposa, eu sou a mãe, entende? Então, de certa forma, tem essa questão psicológica. Geralmente, o meu público é majoritariamente feminino. Sim. Por quê? Por causa disso. Então, a partir do momento que tu te conhece e sabe disso, eu não gosto de acordar antes das 8 da manhã, então tá. Onde é que vai ser o teu trabalho mais pesado? Na parte da tarde, na primeira hora da tarde. A partir da 1h30 da tarde é onde se intensifica o teu trabalho. Na parte da manhã é mais light. Nossa, parece que eu tirei um peso das costas das pessoas, entendeu? Então, primeiro tu tem que te entender. E depois tu coloca um plano de negócio conforme tu te entendeu. Essa é a metodologia, só que ela é única. Sim. E quando tu cria essa Bolsa de Limites ali junto com a Gabi, com o Matheus, que a gente nunca pode deixar de valorizar também os do lado, né? Claro que não. Teve a questão da enchente, que vocês botaram uma loja, tentaram dar um passo, tiveram que voltar 2 para trás. Sim. Né? Perder faz parte. Claro, com certeza. Downsize, precisa dar um passo para trás, entendeu? E não tem problema. Fala um pouco sobre dar um passo para trás. Não tem problema. Quando a gente colocou essa Bolsa Sem Limites em Canoas, a gente colocou lá, a gente tinha uma meta ali de 12 meses, tudo certo. Aí pensaram, puta negócio, vamos botar aqui, vamos estouramos. Vamos lá, investimos mais de 70 mil na loja, botamos freezer e tal. Primeiro mês, nossa, venda lá embaixo, tá ok, o primeiro mês, né? A gente investe muito em tráfego pago, né, na Sabor, então vamos botar tráfego pago separado lá e tal, vamos fazer.
chegou um nível que ela estava evoluindo. E aí é que é a grande questão de tu saber processos e análise de dados. Isso é muito importante, porque era uma empresa que estava dando lucro lá, tá? Ela estava se pagando, vamos dizer assim. Sim. Ela se pagava. Ela precisava um pouco mais de tempo para maturação. E o que aconteceu? A gente olhou para ela e a gente viu que a nossa produção não estava dando conta de fazer a produção para a loja de Porto Alegre e a loja de Canoas. Tá? Então, teria que colocar abrir mais uma vaga dentro da produção. Para abrir uma vaga dentro da produção, eu tenho que olhar meus custos. E eu tenho que ver que se o lucro desse excedente vai pagar mais um funcionário. E daí, quando a gente olhou isso, não pagava mais um funcionário. Essa demanda que eu precisava tapar ali, precisava suprir, não pagava mais um colaborador. Então, a gente foi lá, viu todas as linhas e a gente resolveu fechar uma empresa que dava, de certa forma, lucro. Mas por quê? Porque ela não deu certo? Não, porque ela não conseguiu maturar no tempo que ela precisava maturar. Então, por isso que é muito importante a gente ter metas e a gente colocá-las no papel e olhar para elas todos os meses. Então, o que nos atrapalhou bastante lá em Canoas foi a questão da enchente, né? Isso, é. Daí a gente ficou um mês fechado lá, né? Então, a gente foi... Até lá, a gente retirou toda a mercadoria de lá, levou tudo para Porto Alegre, porque nesse momento da enchente, a gente ficou sem produzir, só para fazer os almoços e a janta do pessoal dos abrigos, né? Então, a gente ficou 20 dias sem produzir. Então, a nossa cozinha ficou só trabalhando para enchente durante 20 dias. Então, a gente precisava da mercadoria também para vender, né? Porque é uma empresa, precisa pagar imposto, precisa pagar funcionário, precisa pagar aluguel, precisa pagar tudo, né? Então, a gente resgatou, a gente foi lá a Canoas, buscamos todos os congelados de lá e botamos na nossa loja de Porto Alegre a vender enquanto a gente estava ali fazendo as refeições para o pessoal. Aconteceu um fenômeno com vocês interessante. Durante a enchente, eu me lembro porque a gente viveu a enchente junto. Vocês pararam de produzir e começaram a fazer comida para os desabrigados. Né? E no início tu botou todo o teu capital ali, tipo, tu derreteu o capital para não faltar comida. Depois começou a vir doações. Sim. Aí, no fim, tu acabava botando só teu gasto, tu pagava o gás, e depois veio um pouco de doação para ajudar o gás. Acho que foi uma parada meio assim. Mas qual foi... Vocês tiveram um crescimento pós-pandemia muito por esse bem que vocês Sim. fizeram, né? Se beneficiaram de alguma maneira. Sim, se beneficiaram, não tem problema nenhum. Né? Foi muito bem divulgado, Sim. Mas naquele momento tu largou tudo para fazer aquilo. Tu não esperava que ia dar esse boom reverso positivo, né? Não. Porque em um momento eu pensei que tu ia quebrar. De tanta coisa que tu botou, eu disse, meu Deus, ela vai quebrar desse jeito, velho. Sim, mas como é que iniciou tudo isso, tá? Nós estávamos lá, já tinha começado o alagamento em vários locais e tal, e veio uma equipe de São Paulo, dos bombeiros, para cá, para ajudar nos resgates da enchente. Sim. E parou um caminhão dos bombeiros na frente da Sabores Limites. E daí o capitão veio falar comigo, precisando de suporte, comida pro pessoal da corporação. Eu também fiz isso, gente. Eu fui lá e disse, guarda aquilo. Eu falei assim, Vivi, olha só, eu preciso alimentar minha tropinha aqui, como é que eu posso fazer? Ela disse, manda pra cá, só não tem lugar pra comer. E aí eles comiam de pé, né? Foi tri, assim. Apesar de triste, foi muito triste essa rede que a gente criou ali, né? E daí ele veio conversar comigo ali e falou, só que a gente tem um limite aqui bem baixo, não sei se dá para fazer, o que pode ser só arroz, feijão e ovo e tal. E daí a gente, cara, vocês vieram pro nosso estado para salvar o nosso povo aqui. Espera aí um pouquinho, nós vamos dar um jeito. E daí eu e a Gabi, bem louca da cabeça, nós duas já pegamos um celular, já pegamos a rede social e falando ali se alguém quisesse doar e tal. Mas daí naquele momento eles não aceitaram nada gratuitamente, porque eles não podiam, né? Sim. Mas a verba que eles tinham era mais ou menos de uns R$5 por pessoa para alimentação. R$5 tu não compra um salgado. Sim. Entende? Daí a gente falou, pode deixar que tá tudo com a gente, amanhã pode vir aqui buscar a primeira leva. E daí eles foram lá, tudo, pagaram o que eles podiam, né? E daí a gente começou essa movimentação. Essa movimentação, ela foi muito orgânica e foi muito do coração. Foi muito do coração, porque a gente começou com o pessoal, com os bombeiros, a gente começou a falar, se quiserem largar as doações aqui, podem largar. Quando a gente largou esse stories... A gente botou também 24 horas. Né? Gente, nossos clientes entraram para dentro da nossa cozinha para cozinhar. A gente tinha revezamento do pessoal ajudando lá. Nossos clientes que compram até hoje. Isso é... Nossa,
sobrenatural, digamos assim, sabe? Porque todo o carinho, todo o acolhimento, toda a ajuda que a gente teve cozinhando das 8 da manhã até as 10, 11 horas da noite é surreal. É surreal a união que a gente teve lá na Sabor Sem Limites. Então, era pessoal descarregando, era pessoal dentro da cozinha, era o pessoal levando, porque daí a gente organizou, né? Vamos fazer assim, a gente só cozinha. Então, precisa o pessoal trazer e o pessoal levar para os abrigos. Daí a gente conseguiu organizar isso. Uhum. Nossa, a ajuda de vocês também divulgando, nossa. Então, isso daí a gente colheu frutos, né? Mas colhemos os frutos de uma forma genuína. Então, quando a gente viu o pessoal que cozinhava, ia lá e, em vez de ir para casa jantar, pegava já congelado, já levava para casa. Então, muitas vezes, o pessoal chegava lá para fazer a doação e via os freezer, já perguntava das refeições. Então, esse movimento foi um movimento muito orgânico, sabe? E a gente fica grato. E daí, esse mês foi um mês de pico da nossa venda. Foi o mês que a gente mais vendeu e a gente... não se sentiu no direito de comemorar naquele momento, Sim. entendeu? Mas, tipo assim, a gente olhava assim, nossa, Deus é bom o tempo todo, né? Quando a gente virou 1 milhão de seguidores, tirando a gente, tá? A gente não comemorou, a gente sempre comemora. Então, esperando chegar 1,5 milhão pra comemorar. Então, falta bem pouquinho, faltam 10 mil seguidores. E aí, quando qual é o rescaldo pós-enchente, assim? Até pro empreendedor, porque a gente viu o estado ser destruído, metade do estado ser destruído, né? Aqui, eu fico pensando... Já olhou Jogos Vorazes? Já. Qual é que era o objetivo dos rebeldes? Atacar a capital, a Panem, né? E eles, quando atacam a Panem, o sistema vê que caiu. Eu senti que o Porto Alegre foi atacado naquele momento. Porque quando aconteceu em Taquari, aconteceu em Taquari. Quando aconteceu em Porto Alegre, meu Deus, aconteceu no quintal, né? Que nem os caras lá na Ucrânia agora, tá jogando bomba lá, que é uma bomba aqui. Aí tu vê a realidade, né? Sim. Qual foi o rescaldo pós-enchente ali? O que eu vejo muito, assim, do rescaldo pós-enchente? Eu vejo muita pessoa que tinha medo, finalmente se livrar desse medo. Porque não tem nada pior do que tu ver tudo embaixo d'água. Tem algo pior do teu negócio, da tua casa, não tem algo pior do que aquilo. Então, muitas pessoas que eu conheço e tenho contato, elas vieram como fênix. Elas voltaram e voltaram com mais gana de fazer dar certo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que tinham um negócio e tiveram que se reinventar e simplesmente explodiram. Por quê? Porque, de certa forma, nada acontece por acaso, né? Então, muitas vezes a gente está em frente a uma tragédia e não entende que pode acontecer daquela tragédia te tornar uma pessoa ainda melhor no mundo dos negócios, por exemplo, né? Então, esse momento de dor é um momento de dor no momento, mas a gente não sabe o que vai nos trazer futuramente. É complicado. A vida é assim, né? A vida é assim, mas é um pouco complicado falar assim muito superficialmente sobre isso, sabe? Por quê? Porque a gente sempre aprende com alguma coisa que aconteceu. Ela sendo boa ou ela sendo ruim. E eu vou te dizer mais, a gente aprende muito mais quando é ruim. A Sabor crescendo, crescer dói? Crescer é difícil? É difícil. É difícil. É bem complicado, tá? Por quê? Porque o crescimento ele vai te exigindo cada vez mais discernimento na parte administrativa da tua empresa. E ela não é bonita, ela não é florida, tu abrir mão de ser a pessoa querida, sabe? Ter que tomar decisões firmes, isso é complicado e não é para qualquer um. Eu digo, abrir um CNPJ para qualquer um, ser empresário, não. São duas coisas completamente diferentes. Sim. Entendeu? Então, tu tomar a posição de empresário e enfrentar as dificuldades e adversidades do dia a dia, porque ser empresário é querer resolver problemas todos os dias. Todos os dias, não importa onde. Não existe esse negócio, eu quero um momento de paz para mim. Quer paz? Cara, eu tinha carteira assinada. Eu tinha paz, o salário caía na conta, tudo bonitinho, eu tinha paz. Mas eu continuava com uma coisa inquieta dentro de mim. Entende? Então, eu preciso entender que vai ter o lado positivo e o lado negativo. E muitas vezes o lado negativo é bem maior. Ele pesa demais, e é pesado. Eu lembro que eu estava lá na Europa, eu estava fazendo um BO aqui. Sim. A vantagem que era o seguinte, ó. Como é 4 horas na frente, então eu chegava no hotel meia-noite, e a era 8 horas da noite aqui, eu conseguia infernizar eles de lado, entendeu?
Mandando foto pro Politano. Não, mandava me infernizar vezes de lá. Acho que eu demiti um cara de lá, né? Tava lá e demiti um cara. É isso aí, né? Acontece. Acontece, às vezes o cara não tá na batida, não tá achando que tu tá longe, não tá vendo. Porque o cara que tá ali sobre o teu comando, sobre a tua empresa, ele tem que entender que aquele negócio é a tua vida. Então tu vai olhar cada detalhe, tu sabe o que tá errado, tu sabe o que tu quer. Então, tipo assim, não, mas não é bem assim, tá? Como é que é? Eu quero assim. E eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu também. Então, eu sou uma pessoa prática e, às vezes, isso traz um pouco de frieza, né? Então, a Viviane é um pouco mais fria e tal. Mas tenta ser legal. Mas tenta ser legal, tenta ser legal pra te ver o que vão fazer contigo. Eu sou objetiva, então vamos dizer que eu sou a chata da Sabor. Pode botar. Tá legal. Sou eu. Tá tudo certo. Eu sou a pessoa que tá mais nos bastidores também, né? E tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas a gente precisa tomar medidas e decisões que muitas vezes não vão agradar todo mundo. E tá tudo certo. A última coisa que a gente precisou fazer foi por causa de falta de efetivo. Então, isso aí eu quero falar, é um desafio, né? Nossa, mão de obra é um desafio. Fechar a equipe é a coisa mais difícil do empreendedorismo. Mas o que é? É o assistencialismo. Também, atrapalha muito. Pagamento, a gente paga pouco. Qual é o rolê que a gente não consegue mão de obra boa e boa? Boa! Exatamente isso, tá? Primeiro, a gente precisa entender qual é a vaga que a gente tem e aonde ela se encaixa. Entende? Então, por exemplo, eu tenho vaga na produção. Produção, eu preciso de mais pessoas se comunicando entre elas e que tenham uma boa comunicação. Isso é difícil também, além de a parte de assistencialismo. Então, a nossa empresa é uma empresa que só assina carteira. Tem que assinar carteira para entrar lá. E eu tenho muitos candidatos que não querem assinar a carteira por causa de benefício. Então, às vezes, eu perco uma pessoa realmente que pode ser quem vai fazer a diferença dentro da minha empresa, mas eu não posso correr o risco de não fazer tudo certo como a lei manda. Entende? Então, é muito complicado. É muito complicado. Às vezes, a gente tem pessoas boas, mas que não querem assinar a carteira por causa do assistencialismo. Assim como a empresa ela precisa se manter com a parte de faturamento e o lucro que dentro da parte de refeições é muito baixo. Sim. Então, a gente está falando aí de lidar com 30%. É muito baixo no ramo da alimentação, onde a gente tem uma variação muito grande dos insumos. A Ceasa muda de preço todos os dias. Sim. Eu não mudo o preço no meu cardápio todos os dias. Depende muito como é que tá o tempo, como é que tá, se a agricultura acordou bem. Exatamente. Se o preço do combustível subiu. Uhum. Então, essa é a dificuldade, né? Então, eu tenho ali uma variação muito grande nessa parte de insumos que afeta diretamente a última linha quando a gente vai falar lá sobre o faturamento e a parte de EBIT da empresa. Então, lá na última linha, eu vou esgoelando a minha margem toda semana. Aí uma semana dá uma folguinha porque baixou os produtos na Ceasa, na outra aperta mais um pouquinho. E essa variação é a variação que não me faz, por exemplo, dar um aumento significativo dentro da produção, na linha de produção, porque eu trabalho com uma variação muito grande. Tu entende? Então, a parte saudável, a parte financeira, ela precisa ser saudável. Eu preciso trazer isso de uma forma saudável. Então, como é que a gente faz lá? A gente já paga mais que o piso, né? Então, a gente paga um pouco a mais que o piso, não é muito, mas a gente paga um pouco a mais que o piso. A gente tem o cartão benefício, né? E lá no final do ano, a gente sempre tenta fazer ali uma bonificação. Por quê? Porque daí a gente já fechou tudo, já fechou o ano tudo bonitinho, a gente consegue, de uma forma saudável, fazer isso. E tem mais toda a parte de investimento, né? A última agora, a gente colocou uma câmara que custou mais de 70 mil reais. Mas, investimento para a empresa. Eu fico pensando numa coisa assim, hoje em dia a mentalidade das pessoas é muito preguiçosa, de algumas pessoas. Por exemplo, tu contrata lá a pessoa para trabalhar na cozinha. Aí ela vê a sujeira. Ela não quer limpar porque não é a função dela. Não, isso não é minha função, eu sou cozinheiro. Tal coisa. Não, mas isso não é minha função. E aí se esconde pessoas que podem ser ótimos líderes e não sabem. Eu digo para algumas pessoas, até aqui dentro da empresa, faz 3 funções. Uhum. Faz que tu vai te tornar indispensável para mim. Daí eu vejo aqui, faz ali. Então,
é uma cultura da empresa. Eles sabem que, no mínimo, eles têm que saber fazer 3 funções. Né? Agora a gente qualificou aqui, tipo, botou o técnico, mas a minha guria que tá na produção, ela sabe ser técnica também. Aí ela sabe ser a produção e ela sabe ser videomaker. Exatamente. Se torna indispensável. Agora, aquela pessoa que diz assim, não, isso não é pra mim, isso não sou eu. Não, E eu te digo, lá, né? agora há pouco tempo eu tive uma reunião muito forte com uma empresa gigante, global, empresa, e a diretora da empresa olhou para mim assim, Diego, sabe por que eu invisto em vocês? Porque eu te vejo carregando cadeira, eu te vejo fechando negócio, eu te vejo entrevistando, eu te vejo em todas as pontas da empresa. Sim, mas eu conheço a minha empresa. Exato. E eu me tornei indispensável para minha empresa. E eu, assim como eu trabalhava para os outros, eu me tornava indispensável. Eu nunca fui demitido de um emprego, porque eu me tornava indispensável, entende? Então, às vezes Fazia eu vejo mais do que o esperado. mais do que esperado. Então, hoje em dia eu vejo uma preguiça. Muito grande. Uma preguiça de, não, mas isso aí não é minha. E a gente vem muito para a geração também, né? Então, eu falo para meu filho tem 17 anos e ele já trabalha há 1 ano. Desde os 16 ele trabalha, ele faz estágio, tá? E eu digo para ele, se tu fizer o feijão com arroz bem feitinho, tu já vai estar diferenciado. Né? Porque tem muita essa dificuldade hoje em dia, né? A gente está numa migração aí da cultura das gerações, né? Então, que nem eu digo assim, a nossa geração é uma geração raríssima. Como é que é aquelas cartas de Pokémon raras, sabe? Sim, sabe o Pikachu. Como é que é a carta rara aí, pai? Pikachu? É, que o Thiago Nigro foi lá, botou luva para mostrar não sei quantos milhões. É tipo isso. A nossa geração é essa. Por quê? Porque hoje, se desligar tudo no mundo, nós sabemos trabalhar. Eu sem internet eu sei trabalhar, sem telefone eu sei trabalhar. Se eu desligar a internet aqui, uns ficam sem chat GPT, ficam ferrados aqui. Meu Deus! Então a gente sabe trabalhar tanto no analógico quanto no digital. Isso não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Não vai ter mais essas pessoas que sabem trabalhar no digital e no analógico. Então, que nem eu digo assim, é cartinha Pokémon, não sei qual é o nome lá. Eu gosto desse programa porque eu gosto de contar causos meus, né? Assim, tipo o Rolando Bodrini, sabe? Ele contava os causos dele. Teve uma vez que eu tava voltando de Gramado e faltou gasolina no meu carro. Eu achei que dava. Sim. Não deu. Aí eu cheguei o carro parou. Eu olhei pro meu amigo, um guri que trabalhava conosco aqui, e eu disse assim pra ele assim, tá, faltou gasolina. E ele assim, faltou gasolina. Aí faltou gasolina. Tá, beleza. Eu disse, chama o motoboy pro motoboy nos levar no posto. Aí ele chamou o motoboy e chegou pra mim assim, não tem... Galão? Galão. Eu disse, sim, né, motoboy. Eu disse assim, tá, cara, eu vou até o posto, eu vou comprar a gasolina, quando eu voltar, tá aqui, tem uma garrafa 2 litros aqui, tu faz um funil dessa garrafa. Aí eu fui no posto, voltei. Meu Deus. Quando eu voltei, ele tá com a garrafa assim. Ele disse assim, cadê o funil? E ele falou assim, não tem faca? Aí eu falei, sério? Aí eu peguei a garrafa e raspei num arame. E eu fiz um funil. Aí eu fiz assim, eu falei assim, tu tá demitido. Aí ele olhou pra mim assim, como Sério? Assim, Diego? Eu disse, tu tá demitido, velho. Tu não foi capaz de arrumar solução para um problema que nós estamos no meio de um problemaço aqui. Exatamente. Eu tive que pensar em todas as soluções. Aí ele, vamos, eu não sabia. Eu disse, mas então pensa. Te defende. E eles não querem pensar, não. É caro pensar. E hoje em dia quem ganha dinheiro é quem pensa. Exatamente. É a mesma coisa. Esses dias tinha uma pessoa lá na Sabor Sem Limites e tinha feito a troca do celular e tal, e não estava conseguindo conectar à internet os dados móveis. Tá? E daí, eu tenho que ir para casa, e daí eu não tenho chave e tal, como é que eu vou avisar o meu marido que eu tô lá embaixo? Olhei assim, tá, tu tá com internet agora? Tô. Marca a hora. Olha só, agora é 2 horas. 2h15 eu vou estar na frente. Tu não vai precisar de internet, porque você já marcaram o ponto de encontro e a hora. Isso é o que a gente fazia antes, quando não tinha celular. Era exatamente assim. Um código para um filho entrar dentro de casa, na minha época, né? Já falou minha idade aqui, era o pôr do sol, gente. Pôr do sol tinha que estar no portão de casa. Senão o chinelo pegava. Mas tu entende exatamente isso. Nós sabemos utilizar o nosso cérebro no modo analógico e digital. Isso nos facilita muito essa linha de raciocínio para negócio.
Então, toda vez que tem um problema, que nem eu gosto de falar que a solução de um problema não é simplesmente, só pensa na solução. Não. Quando isso é urgente, quando é imediato, sim. Apareceu o problema, apareceu algum problema lá na Sabor, o que tem que fazer agora para solucionar agora o mais rápido possível? Manda outro entregador, esquece esse entregador que não entregou, agora manda ele voltar e depois a gente resolve. Depois a gente faz um processo para que não volte a acontecer, né? Então, a gente sana e a gente cria um processo para que isso não aconteça de novo. Mas eu sempre digo, a gente precisa mergulhar no problema primeiro. Mergulha no problema. Durante, sei lá, se tiver como mergulhar 1 dia, 2 dias, 1 semana, mergulha no problema e depois tu vai conseguir entrar num foco absurdo para solucionar. O processo aqui foi o seguinte também, Vivi, ó. Eles esqueciam sempre um equipamento, uma luz, um microfone. Aí eu comprei umas mochilas vermelhas maior que eles. Meu Deus. Agora você tem que ir com a mochila. Mas essa mochila é feia. Pois é. Nunca mais vocês vão esquecer equipamento. Então eles parecem umas tartarugas ninja, assim, com as mochilinhas vermelhas deles aqui. Pergunta se esqueceram alguma coisa. Nunca mais esqueceram nada. Nunca mais. E é exatamente isso. É tu criar alguma coisa para que o teu cérebro entenda. Nunca mais eu vou esquecer disso. É exatamente. Senão vou andar com a mochila vermelha pendurada. Exatamente. Então, essas são as questões do empreendedorismo. É a mesma coisa essa questão do problema. Eu preciso, sim, mergulhar no problema. Eu não gosto essas analogias que vêm muito no digital, tá? Não gosto muito dessas pílulas mágicas, faz assim ou faça assado, sabe? Não concordo muito com isso. Eu acho que cada pessoa tem uma forma e cada empresa tem uma cultura. E a gente tem a questão da cultura da empresa, o quanto ela é importante. Porque se tu não tem uma cultura do CNPJ, tu vai ter cultura de vários CPFs. Olha a salada de fruta. Sim. Entende? Então, se eu não tenho uma cultura da empresa, eu vou ter alguma outra cultura. Então, eu vou ter cultura ou de um CPF que vai liderar aquilo ali e não vai ser um CNPJ, ou de vários CPFs se engalfinhando. Ô, Vivi, eu queria agora... conhecimento é bom que a gente tem que passar para frente. A gente não pode ficar com ele retido, né? Eu queria que tu falasse um pouco do MQC. O que é o MQC? Como é que funciona? Como é que é essa parada aí? Eu já fui em alguns encontros, eu fui de infiltrado, mas valeu muito. Conta para nós como é que é o MQC. Como é que surgiu? O MQC surgiu numa reunião de marketing. O que é MQC? MQC é Mulheres que Conquistam. Mulheres que Conquistam. Mulheres que Conquistam. Então, é um evento de empreendedorismo feminino, né, para mulheres. E a gente sempre tenta conectar toda a parte que a gente fala sobre palestras ali, de um formato diferente. Então, esse último, por exemplo, que a gente fez sobre marketing sensorial. Então, a importância do marketing sensorial. Quando você vê o produto, sente o cheiro, o aroma, o toque. E a gente fez daí a degustação às cegas. Então, foi um jantar às cegas. Olha! Todas elas tiveram que jantar vendadas, né? Então, ali a gente tratou muito sobre o olfato, né? A sensibilidade, o paladar. E isso traz conexão com a palestra. Então, é muito diferente eu ouvir uma palestra, né? Ouço a palestra e vou embora para casa. Do que eu ouvir a palestra e ir para as vias de fato. Uhum. Agora eu vou sentir o cheiro, eu vou sentir o aroma, vou sentir... Foi maravilhoso, maravilhoso. E agora a gente vai fazer agora o cronograma de 2026, né? E a gente sempre traz coisas diferentes, a gente sempre tenta inovar para que não seja mais do mesmo, né? Que a gente vê, tem muitos networks por aí, tem muita rede, tem muito clube de negócios agora, né? E a gente não quer ser só mais um, a gente quer... Tanto é que agora a gente foca somente nos eventos, né? Uhum. Antes a gente tinha uma comunidade, dava aula, né? Pela Hotmart, né? Mas a gente entendeu que o nosso negócio é fazer os eventos, né? Então, agora a gente tem uma ideia que eu já conversei com a Carol, né? Já conversei com a Carol ali, que é bem fora do padrão, vamos dizer assim, de um evento de network. Mas essas conexões, elas ficam vivas. Mas como é que funciona assim? A mulher, ela pode chegar toda perdida e vai se encontrar? Ela vai fazer ou a pessoa que já está num outro patamar já chega dando aula? Não, o que a gente faz? A gente sempre se conecta, a gente cria um grupo de WhatsApp e dentro desse grupo de WhatsApp a gente sempre convida
pessoas que já estão ali inseridas e que já foram. Por quê? Porque a gente precisa dar palco para essas pessoas, né? Então, eu sempre falo, muitas vezes a gente tem aí um grande talento que ainda não foi apresentado um palco, né? Então, a gente sempre tira desse network pessoas que possam fazer sentido, né, para aquele momento, para conseguir também dar palestras, eventos de network, aulas dentro da comunidade. Então, a gente sempre tenta dar espaço para essas pessoas. É muito importante dar espaço para as pessoas. O que falta muitas vezes é o espaço para as pessoas. Que nem eu tenho agora lá uma gerente na Sabor Sem Limites, que agora ela é meu braço direito, mas ela está lá 1 ano e meio. É 1 ano e meio de ensinamento, né? 1 ano e meio conversando, é 1 ano e meio ela entendendo o que é a empresa. Que nem eu sempre digo assim, a pessoa tem que se sentir pertencente. Não é assim para se sentir pertencente, gente. Isso é romantizar o emprego, é romantizar a questão de cultura da empresa. A pessoa ela começa a se nutrir da cultura da empresa após os 3 meses de contrato. Após os 3 meses de contrato, ela vai começar realmente a mostrar a personalidade dela, porque até ali ela está se esforçando muito para continuar empregada. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ela não vai mostrar a pior versão dela nos primeiros 3 meses. Que nem eu sempre digo, para te conhecer uma pessoa de fato, trabalhando contigo, tu precisa passar as 4 estações as 4 estações. E quais são as 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno. 1 ano. Entendi. 1 ano. Tu precisa estar com essa pessoa. Aí sim tu vai entender quem é essa pessoa. E aí faz sentido tu chamar para uma sociedade, chamar para uma gerência. Ela já começou a se nutrir da empresa. Ela entendeu o que é a cultura da empresa. E ela consegue te ler, né? Exatamente. Eu tenho 2 pessoas ela filtra. Tem 2 pessoas que conseguem me ler assim de uma maneira muito abrangente, sabe? Porque ela já responde o que tu responderia. E o que é isso? Precisa de tempo. E as pessoas hoje não têm paciência para passar por isso. Tu entende? As pessoas não têm paciência para ficar mais de 3 meses. A média é 7 meses, Vi. A média é 7 meses. Turnover. O cara fica 7 meses no emprego e sai do emprego. Absurdo, entende? Só que elas não conseguem entender que elas precisam desse tempo também. Não é só o empresário que precisa de tempo para aportar em dinheiro, né, e remunerar melhor. Ele precisa desse tempo para começar a absorver a cultura da empresa. Só que vai falar isso nos 3 primeiros meses. As pessoas deletam isso da cabeça, entendeu? Então, quando a pessoa entende como funciona isso, e se ela está numa empresa de valor, ela se gruda nisso aí e ela vai conseguir crescer dentro da empresa. Aqui a gente tem um processo, né, que é o mais velho tem prioridade sempre. Às vezes chega o cara e diz, mais velho de idade ou de casa? Não, de casa. De casa. Porque tem mais tempo de cultura. Sim. Então, às vezes chega as pessoas, mas eu trabalhei 5 anos em tal veículo. Beleza, mas tu é mais novo aqui, tu vai fazer o café, tu vai participar, tu vai fazer todo o processo da empresa, sabe? Mas eu trabalhei 4 anos na outra emissora, não sei o que. Meu, aqui é assim, tu quer assim. Acho importante também o empresário também saber taticamente de todos os processos de todas as áreas da sua empresa. Importantíssimo. Isso é muito importantíssimo. Por exemplo, eu lá na Sabor Sem Limites, eu atuo em qualquer... Sabe fazer um arroz? Mas... Faço? Não. Mas sei. Né? Exatamente. Gosto? Assim. Nem sempre. Mas eu faço o que precisa ser feito. Já aconteceu eu e a Gabi, né, sair para vender para mercados, fazer a venda, voltar para Sabor, entrar para dentro da cozinha, produzir, eu vi, congelar e entregar. Tem noção disso? Eu Até vi. às 10, 11 da noite, fazendo lá, escondidinho e toda a parte, por exemplo, essa é a importância quando a gente tem um network de substância, vamos dizer assim, né? Eu gostaria que alguém me dissesse como se fazia código de barra EAN com o Jetim 13, que é o que eu fiz para Sabor Sem Limites. Os primeiros eu fiz tudo errado. Agora eu sou uma pessoa... Conhece muitas pessoas que fazem código de barra? Não. Pois é, eu sei fazer. Eu me lembro que você cheguei e tu tava enlouquecida, porque tu gastou acho que 30, 40 mil reais em código de barra. Tu tava pirada. Eu disse, meu Deus, Diego, eu sei que isso é tão caro, não sei o quê. Não, e daí eu comecei a fazer de todos os produtos, né? Não precisava de todos, eu precisava fazer só os que iam para... Porque daí a gente começa a entrar nas barreiras. E aí é que tá. Lembra que eu te falei de mergulhar no problema?
Exatamente isso. Esse é o exemplo do problema. Eu chegava nos mercados, mas olha só, não tem código de barras, fica ruim de bater aqui. Daí eu fui lá no meu sisteminha lá, que eu tinha um sisteminha, e lá tinha lá a opção código de barras. Apertei ali, nossa, saiu um código de barras. Beleza, eu coloquei ali, não, agora tem código de barras. Aí tá. Uma semana depois ele me chama, né? Olha só, os teus escondidinhos estavam saindo como fruta do não sei o que, do não sei o que. Porque esse código era um código interno do sistema, não era um código de barras EAN13, certificado, homologado. Era um código interno. Aí o que acontecia? Ele cruzava com o código interno dele. E daí saiu por outro produto. E eu, meu Deus do céu. Então, tem que ser o código de barras universal. Aí foi a Viviane estudar o código de barras universal. E daí a louca foi lá e fez de 150 produtos. Meu senhor. Deixa eu contar para vocês uma coisa, foi muito interessante essa passagem aqui. A Sabor Sem Limites foi uma das primeiras patrocinadoras do Portal 24 Horas. Eles pagavam em torno de R$1.400 a R$2.000, eu não lembro. Lembra, Vi? 3 mil. 3 mil? Com a rádio, lembra? 3 mil com a rádio, exatamente. Mas era 1.800 e a rádio tinha mais um acréscimo, né? E a gente cresceu tanto que a Vivi chegou pra mim e disse assim, Diego, eu vou romper o contrato contigo, porque tu cresceu muito e tu não vai conseguir cobrar mais eu te segurando esse valor. Tu lembra disso? Sim, sim. Então, eu disse, mas tu, como assim? Tá bom pra mim. Tu disse, não, mas tu consegue cobrar mais e eu não consigo te pagar mais. Eu não consigo agora, nesse momento, eu não consigo Tu falou bem assim, é. então tu vai poder cobrar bem mais agora, porque esse valor tá te prendendo. Tu lembra disso aí? E aí eu fui lá e realmente, hoje os nossos valores são muito, muito grandes, mas aqui foi um bom ensinamento para mim, saber o tamanho que tu fica para cobrar mais. Exatamente. Foi tu que me deu essa visão. A gente precisa ter essa ideia, né? Às vezes a gente se prende muito pela questão também de amizade, mas a gente precisa também entender que a gente não deixou de ser amigo nem nada, claro né? Que não, ficou um negócio claro muito... Claro que não, né? E fizemos outras parcerias depois, não tem problema nenhum. É a gente ter esse discernimento, que eu digo assim, eu sempre digo para as não explorar o próximo também, não né? explorar o próximo e tipo assim, não leva para o pessoal, não pessoalize. Não, pessoal, às vezes acontece de algum cliente mal educado, né? Não sei o quê. Porque esse cliente, olha só, respira. Agora, pensou numa resposta, bota no lixo. Pensa na segunda resposta, pensou na segunda resposta do cliente, pensei, bota no lixo também. Agora vamos na terceira, agora tu pode me falar a terceira. Dela, eu vou falar assim. Exatamente, porque ele não está falando contigo, ele não está falando com a Gi, ele está falando com a Sabor Sem Limites. É com a Sabor Sem Limites, ele não está vendo o rosto aqui, ele está vendo uma marca. Então, não pessoalize. Não pessoalize. Se não conseguir responder para o cliente, passa para mim, que eu vou responder. Sim. Entendeu? Mas não pessoalize. Por mais que seja um cliente que não é o nosso público-alvo, que está sendo muito mal educado, mesmo demitindo esse cliente, a gente precisa ter um discernimento que nós somos uma empresa, a gente tem um brand, a gente tem uma marca consolidada. Não pode ser qualquer resposta, não pode ser uma resposta mal educada. A gente tem que, mesmo que tenha que encerrar, que nem eu digo assim, de boa, cortês, entendeu? Vivi, quero muito te agradecer. Foi bom papo, né? Foi bom papo. Foi bom Baita papo. Deixa aí também, bota o QR Code e também onde encontrar a MQC, que é muito importante que as pessoas conheçam. Eu fui lá, fui infiltrado, que é um evento só de mulheres realmente, e eu tava lá de infiltrado, porque daí quando eu quero conhecer um lugar, eu me sinto, eu seja útil para outras coisas, né? Sim, claro. Eu tava carregando cadeira no teu evento, lembra? Sim. Ajudando. Porque eu quero conhecer, gente. Então, tipo assim, qual era a maneira de estar ali dentro? Era somando. Exatamente. Pô, vou carregar a cadeira, vou arrumar aqui, vou ajudar aqui, matar barata, né? Claro. É importante, matar barata. Né? Banheiro, olha o banheiro. Então, tipo, é importante. E eu tava lá e eu tive uma puta aula com as gurias, Sim. entendeu? Sim. Com a galera falando e tal. Então, deixa um recado final pra turma aí. Quero muito te agradecer. Legal tu ter participado hoje comigo aqui. O recado que Ter eu faço... jogado comigo, né? Sim. Lembrando, olha só, pessoal, a Sabor Sem Limites é B2B, B2C. Então, outras empresas... Explica o que é B2B, B2C. B2C é quando a gente vende diretamente para o público final, quem vai comer as marmitas. E B2B é outras empresas. Então, se apresentou para nós, né, uma outra forma de expandir a Sabor Sem Limites, que é para bistrôs e pequenos restaurantes. Então, a gente vende já porcionado, a gente faz toda a parte do cardápio e a gente porciona tudo e a pessoa, dentro do bistrô, ela aquece e emprata.
Então, a gente agora está com vários clientes nesse segmento. Então, a gente monta o cardápio, ele faz o pedido e ele monta o prato como ele quer lá no restaurante dele. Já está tudo prontinho. Então, é uma comida que chega na tua mesa em 6, 8 minutos. Show. É muito para pessoas que não têm tempo a perder, né? O recado que eu passo, tá? Tenha a humildade de aprender com qualquer pessoa, com a pessoa que está do teu lado, mas tenha a ambição de crescer. Porque esse crescimento, ele vai somar para a tua família, para os teus colaboradores e para quem vai modelar o teu negócio. Então, isso é muito importante. A gente precisa aprender com todos, mas a gente precisa ter a humildade de aprender com todos, mas a gente precisa ter a ambição de chegar lá na frente. Porque não é só sobre o empresário, é sobre tudo que cerca ele. As famílias que estão com ele, os colaboradores que estão com ele, a família dele e as outras pessoas que se espelham em ti para botar um negócio. Imagina quantas pessoas olham para ti e querem ser o Diego. Não quero. Não quero. Cansa. Imagina. Isso é o precioso do ser humano. Obrigado, Vivi. Que agradeço. Bom, a gente volta semana que vem com mais um Checkmate. Você que está aqui nas nossas plataformas YouTube, Spotify, que mais, Pai? Spotify, reprise no domingo, né? Todas as terças às 22 horas. Quero muito te agradecer a tua audiência. Esse programa está indo muito bem, gente. Olha, a lista tá boa. Vai ser uma temporada incrível. E lembre-se que no dia 24, isso? 24 é o dia do Mentes Brilhantes, que nós estaremos lá, né? Fazendo essa palestra incrível. Vai ter... Depois eu te dar uns ingressos, eu sei que tu gosta de... Amo! Né? E vamos sortear uns ingressos aqui, né, Pai? Vamos sortear aqui, né? Checkmate tem que sortear uns ingressos para Mentes Brilhantes, né? Então, tá bom, gente. Voltamos semana que vem. Valeu! Obrigado!